Olá, bom dia a todos. Mais um domingo na presença do Senhor, mais uma semana que passou e temos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Muita saudade de todos vocês, saudade da comunhão no templo, mas que bom que temos esse recurso para mais uma vez aprendermos a palavra de Deus juntos, crescermos, edificarmos uns aos outros. Espero que vocês estejam bem, seus familiares, e se cuidem, e ansioso para estarmos todos juntos novamente. Vamos começar então orando, agradecendo a Deus por isso, né? Por estarmos juntos, por termos esse recurso, por termos a liberdade de estudarmos a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela semana que passou, pelo trabalho, pelo estudo, pelo pão sobre a mesa, pela saúde, pela nossa igreja, pela nossa mocidade, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque dia após dia o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem renovado nossas forças, o Senhor tem nos livrado do mal e principalmente o Senhor tem nos alimentado com a tua palavra, Senhor. Nesse momento, Pai, nós te pedimos mais uma vez, fala aos nossos corações. Usa a minha vida também, Senhor, vida imperfeita, pecadora, mas para comunicar, ó Pai, as tuas verdades, para abençoar os meus irmãos, ó Pai, que possamos praticá-la a cada dia, possamos meditá-la, Senhor, para que possamos nos fortalecer, Senhor, porque os dias são maus, estamos vivendo dias muito difíceis, Senhor, mas contigo, ó Pai, nós temos a força para prosseguir. Abençoe cada jovem, abençoe cada família, abençoe a nossa igreja, nossa escola dominical nesse momento, cada aula, cada professor, ó Pai. Tem misericórdia daqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão entubados, aqueles que estão, ó Pai, nas UTIs, nas enfermarias. Ó Pai, tem misericórdia e conforta aqueles que estão enlutados, Senhor. Ó Pai, nós ansiamos, Senhor, o dia de estarmos todos juntos na Tua casa, Senhor, podendo nos abraçar, podendo louvar, ó Pai, a Ti, Senhor, todos juntos, sem distanciamento, mas como era antes. Que saudade, Senhor, que saudade do momento que tínhamos, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a não desanimarmos, Senhor, a estarmos firmes nos Teus caminhos. Abençoe a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Hoje a lição de número 6, né? Estamos aí com a revista Cartas às Igrejas, assim, né? De Apocalipse. E hoje sobre a carta é direcionada à igreja de Tiatira. Então a lição é número 6, Tiatira, uma certa tolerância. Nós vamos falar um pouquinho sobre tolerância. Um pouquinho não, bastante. Então nós vamos ver, para começar nossa aula, ler o texto base, Apocalipse 2, de 18 a 29. Apocalipse capítulo 2, 18 a 29. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das tuas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira,
Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos, então, essa carta aí direcionada à igreja de Tiatira, nós vamos conhecer um pouquinho essa igreja, os problemas, os pontos positivos, os negativos, né? O que Cristo queria comunicar a esta igreja. Mas nós precisamos entender primeiro esse tema tolerância. Olha o que significa aí tolerância, eu busquei aqui para vocês. Tolerância, ação de tolerar, de aceitar ou suportar com indulgência, clemência. Disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Liberação de uma regra, preceito, norma. Licença, tolerância de prazo. Irmãos, hoje nós vivemos num momento do nosso país onde se fala muito em tolerância e também em intolerância. Que nós precisamos tolerar, né, os modos de pensar diferentes do nosso, que nós precisamos tolerar pessoas que são diferentes da gente. Até aí tudo bem, eu acho que a tolerância, em certo modo, ela é uma virtude. Nós precisamos tolerar muitas coisas, senão a gente não vive, né? Senão vivíamos só pé de guerra. Tolerar quem pensa diferente, tolerar quem gosta de coisas diferentes, tolerar alguma situação para não piorar, tolerar irmãos, suportar uns aos outros, pai, a relação pais e filhos, esposo e esposa, no trabalho, muita coisa a gente tem que tolerar. Mas o erro, o pecado, nós não podemos tolerar. Aquelas situações, aqueles erros, aqueles pecados, aqueles modos de pensar e de agir, de sentir, que vai contra a palavra de Deus, que vai contra o evangelho, que vai contra os preceitos do nosso Deus, nós não podemos tolerar. E o que estava acontecendo na igreja de Tiatira é que eles estavam tolerando a idolatria, a prostituição, muitos deles estavam seguindo Jezabel, e nós vamos ver durante a lição de hoje. E aí, sutilmente e depois fortemente, a idolatria de diversos modos, a prostituição, o adultério, a promiscuidade estava entrando na igreja e aqueles irmãos estavam tolerando isso. E aí nós precisamos pensar, o que nós temos que tolerar e o que nós não temos que tolerar? A igreja ela precisa permanecer pura, ela precisa estar num objetivo de adorar a Deus, de servir a Deus, e ela não pode estar vivendo em pecado. É claro, amados, que 100% jamais a igreja visível é feita de pecadores. Pastor é pecador, presbíteros pecadores, homens, mulheres, crianças pecadoras, que formam a comunidade. Não tem como, não somos perfeitos ainda nesse mundo, nesse momento. Mas nós não podemos tolerar o pecado dentro da igreja, nas nossas vidas, na nossa comunidade. É por isso que tem a disciplina, é por isso que tem várias maneiras da gente consertar o erro, se arrepender, voltar à comunhão. Isso também a gente vai ver aqui durante a nossa lição. Então tá aí, tolerância, né?
Interessante aqui que a nossa lição começa com um artigo que fala sobre a cultura da tolerância. Olha que interessante, irmãos. É uma cultura em que as pessoas não acreditam em nada, não têm um conceito claro do certo e errado, e são notadamente indiferentes a essa situação precária. Como resultado dessa transmutação, a tolerância torna-se indistinguível de um relativismo intolerante. O desafio a ser enfrentado pelas pessoas de fé é aprender como purificar a tolerância para que permaneça uma virtude, sem sucumbir às forças centrípetas do relativismo e do espírito da era. Aí o artigo da intolerância da tolerância da cultura cristã. E é exatamente isso. Essa tolerância, esse relativismo está vestido de tolerância. Nossa, você não pode ser preconceituoso, você não pode falar isso, você não pode ser contra isso, você não pode pensar assim. A Bíblia está ultrapassada, esses conceitos são do passado, o mundo mudou, 2021, você está pensando isso, nossa, como você é? Então, essa tolerância, esse relativismo é disfarçado de tolerância. Então, nós, cristãos, como nós devemos agir? Nós temos que purificar a tolerância para que ela permaneça uma virtude e não um relativismo. Nós devemos sim nos posicionarmos como quando temos que nos posicionarmos, mostrarmos não a nossa opinião, mostrarmos o que a palavra diz, o que Deus espera, o que Jesus ensinou, mostrarmos, falarmos, vivermos, testemunharmos e não ficarmos, ó, boca fechada, olhos fechados, né? Macaquinho, né? Aquele macaquinho. Ouvidos fechados, ó. Não sei de nada, não me meto em nada, não me posiciono em nada. Não. E aí a tolerância, ela tem que existir sim, porque nós não precisamos brigar, não precisamos desfazer amizades, não precisamos tratar nossos familiares que não são cristãos de maneira ríspida, não precisamos virar a cara para aquele irmão que pecou, que caiu, que está em disciplina. E aí usarmos a tolerância no nível correto, da maneira correta, no sentido correto. Agora, quando vai contra a palavra de Deus, nós precisamos nos posicionarmos, nós precisamos vivermos e testemunharmos. Olha, eu não sou assim, eu não faço isso, eu não penso assim, mas não sou eu, é porque a palavra de Deus me diz isso. E eu creio na palavra de Deus, ela é a minha regra de fé e prática, e eu sou cristão, sou crente e eu sigo a Bíblia. Eu sigo o que Deus diz, não o modismo, não os meus amigos, né? E aí as pessoas vão tolerando, os cristãos, tomar cuidado, né? Às vezes muitos jovens, principalmente os jovens, a gente vai tolerando e vai se calando para não criar inimizades ou para né, agradarmos as pessoas. Nós não precisamos disso. Não é fácil. Mas nós temos que nos posicionarmos, nós temos que vivermos aquilo que pregamos. Primeiro ponto aqui da lição e da carta à igreja em Tiatira mostra como Jesus se apresenta. Então, essa carta foi Cristo, né, que fez, direcionada à igreja de Tiatira, elogiando e também puxando a orelha, a gente vai ver mais para frente. Mas como é que ele se apresenta? Como é que começa essa carta? Olha só. No versículo 18, a carta se inicia assim, ó. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha só, Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido. Ô glória! Olha como que Jesus glorioso. E o que que significa esses olhos de fogo? Olhos de fogo descrevem um olhar judicioso de Cristo, para nos lembrar que o seu olhar, não o nosso, o olhar de Cristo,
ultrapassa toda e qualquer fronteira, está em todo e qualquer lugar. E ele vê todas as igrejas, cada uma delas. Ele olha cada uma das nossas vidas. E somente ele tem uma competência infalível de diagnosticar o estado de cada igreja. Então, esse olhar como chama de fogo é o olhar do nosso Deus, é o olhar de Cristo Jesus que olha para todos, olha para tudo, está em todo lugar e é um olhar justo e é um olhar infalível que pode diagnosticar o meu estado, o seu estado, o estado da quarta igreja, de cada igreja dele. E os pés? Os pés significam fundamento, né? Nós pisamos, quando pisamos o pé, os nossos pés no chão, né, precisamos desse fundamento, né, dessa base. E Cristo não tem pés de barro como nós. Nós sim, somos feitos do pó dessa terra. Somos feitos de barro, de pó, e voltaremos ao pó, esse corpo, né? E nós somos, então, isso significa que nós somos frágeis, nós somos falíveis, nós somos vulneráveis. Porém, os pés de Cristo são o fundamento e o alicerce de toda a sua igreja. Olha aí, vamos abrir lá 1 Coríntios 3:11. Vamos ver o que diz aqui esse versículo. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro. Ele é o alicerce. Ele deve ser o alicerce, o fundamento da quarta igreja, de toda a igreja séria que prega a palavra de Deus. Então está mostrando isso. Os olhos, que estão em todo lugar, que pode diagnosticar tudo. Os pés, que não são feitos de barro, como nós, frágeis, falíveis, vulneráveis, mas Cristo é o fundamento, o alicerce de toda a igreja. Ele é o fundamento. E aí depois, como ele se apresenta assim para a igreja de Tiatira, nessa carta, e ele fala, conheço as tuas obras. Esse conheço as tuas obras está expressando a intimidade e a proximidade que Jesus tem de cada igreja. E aí, João, nós não vamos ler, mas esse texto aí de João fala, né, que o Senhor conhece as suas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz. Então, meus amados, Jesus conhece as suas obras, as minhas obras. Jesus conhece as obras da mocidade da quarta igreja, da UMP, da quarta igreja. Jesus conhece as obras da nossa igreja, da quarta igreja presbiteriana de São Bernardo. Por quê? Porque ele tem essa relação conosco, porque ele está vendo, ele conhece os nossos corações, a intenção de cada trabalho, de cada sociedade, de cada ministério. Então ele conhece as obras. E ele né, faz o diagnóstico. Como é que será que estão essas obras? Da mocidade, da quarta igreja, na minha e na sua vida. E aí ele se apresenta, ele fala que conhece as obras, e nós vamos ver quais eram essas obras de Tiatira, da igreja de Tiatira, e trazer para nós, para a nossa realidade, para mim e para você. Olha só, Tiatira era uma igreja atuante, porém, tinha alguma coisa aí muito séria acontecendo. Olha só, primeiro ponto aí, Jesus aponta objetivamente tanto os pontos positivos quanto os negativos de Tiatira, reconhecendo que sua obra havia sido eficaz, né, naquele lugar. Porém, o desvio daqueles irmãos começava a comprometer gravemente a santidade da igreja. Ou seja, tinha um grupo de irmãos ali daquela igreja que estavam se desviando, que estavam começando a pecar, a cair em pecados gravíssimos, contaminando a igreja, a sua santidade, né? Mas era uma igreja atuante, era uma igreja que estava fazendo a obra, estava
crescendo, a gente vai ver isso. Olha só, segundo ponto aí, Jesus aponta 5 virtudes dessa igreja, e são virtudes excelentes, que estavam em crescimento. Olha só, ele destaca as obras da igreja de Tiatira, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Olha só, aquela igreja estava desenvolvendo obras, estava praticando o amor, ajudavam um ao outro, estavam exercitando a fé, serviços, uma igreja atuante que trabalhava, não estava de braços cruzados, não, apática. Estavam perseverantes também nas perseguições que estavam sofrendo. E olha só que interessante, no terceiro ponto. Jesus também falou nessa carta que as últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. O que isso significa? Revela que essas 5 virtudes apontadas estavam em franco desenvolvimento. Ou seja, as primeiras obras lá do início dessa igreja estavam crescendo, estavam se desenvolvendo, estavam muito mais numerosas do que antes. E assim tem que ser a igreja, a nossa igreja também. Né? Olhamos para o passado, muitas obras também feitas, muitos irmãos trabalharam, mas nós não podemos parar no tempo. Temos que crescer ainda mais, trabalhar ainda mais, edificar a igreja ainda mais, com nossos dons e talentos, e vamos trabalhando para a igreja crescer, não parar. E aí, quando Jesus fala para a igreja de Tiatira, olha, as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, quer dizer que legal, parabéns, igreja, você, Tiatira, vocês, irmãos de Tiatira, estavam trabalhando, a igreja crescendo. E olha só uma comparação com a igreja de Éfeso, que a gente aprendeu lá também, no início da revista. Olha lá, vale comparar Tiatira com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso havia sido repreendida por falta do primeiro amor. O que Tiatira tinha de sobra, faltava aos Efésios. Tiatira não foi advertida por causa do primeiro amor. Pelo contrário, foi elogiada. Tinha obras, tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança, mas tinha outras coisas também. Vamos ver. Olha lá. Uma igreja atuante, porém o quê? Diz aqui o ponto, uma dose de intolerância. Tiatira tinha de prestar contas do seu ponto fraco. Qual foi o ponto fraco que Jesus chamou a atenção dessa igreja? A sua tolerância com o erro. E aqui, mais uma vez, uma comparação com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi elogiada porque não suportava homens maus, não suportava os falsos mestres, os hereges, as falsas doutrinas. Já Tiatira era tolerante com isso. Aqueles irmãos estavam tolerando o erro, tolerando o pecado, tolerando o falso ensino, tolerando homens maus e hereges, como Jezabel, que nós vamos ver. E Jesus cita na carta. Então, aquela igreja precisava de uma dose de intolerância. Eles estavam muito passivos e tolerantes com o erro, com o pecado, e erros gravíssimos que estavam comprometendo a santidade da igreja, a comunhão da igreja, uma igreja que estava e foi elogiada por tantas obras bonitas, por tantas características impactantes que estavam fazendo a diferença na sociedade. Olha só, vamos ver um pouquinho agora das características de Tiatira, da cidade de Tiatira. Era uma cidade muito bem localizada, fazia rota comercial entre Pérgamo e Sardes, e havia uma estrada que ligava com Esmirna, estava tudo ali pertinho. Ela foi conquistada pelos romanos em 190 a.C. e se tornou um importante foco comercial. Então, era uma cidade muito forte comercialmente. Só que tinha um problema: esse comércio estava sob a tutela de guildas, que eram sindicatos adoradores dos deuses Artemis e Apolo. Então, somente trabalhadores e comerciantes que fossem devotos a esses deuses é que teriam chance de progredir. Por isso os cristãos sofriam. Os cristãos que estavam firmes, né, eles sofriam por quê? Eles não conseguiam prosperar, progredir, provavelmente passavam até fome, miséria, desemprego. Por quê?
quem tinha sucesso, quem progredia, quem prosperava, eram aqueles que tinham que adorar, que tinham que se submeter aos deuses do comércio, que era esse Artemis e Apolo. Então, olha só que difícil, né? Mesma coisa assim, ó, você só vai poder exercer sua profissão, ou ganhar um bom salário, ou abrir o seu comércio, o seu negócio, se você adorar Artemis e Apolo, né? Já pensou? Já pensou aí, o presbítero Carlinhos, né? Só poder funcionar aí o banho tosa, as vans aí, o pet shop, se adorar Artemis e Apolo. Senão você não pode trabalhar, senão os clientes não vão te procurar. Que difícil, né? E pode ser que mais para frente a gente sofra algum tipo, a gente não sabe, né, de perseguição no nosso país em relação a isso, né? Mas nós devemos estar preparados. E aqueles irmãos de Tiatira estavam sofrendo por conta disso. Terceiro ponto fala da idolatria e prostituição que estavam presentes naquela igreja e naquela cidade. Olha só, na denúncia de Jesus na carta, ele destacou uma mulher chamada Jezabel, que se autodeclarava profetisa. Ela ensinava e induzia os membros da igreja à prostituição e a comerem carne sacrificada a ídolos. Aí o segundo ponto, persuadidos por aquela profetisa, muitos irmãos foram convencidos de que não haveria problema em ter relações com outras pessoas para salvar seus negócios. Então muitos estavam vacilando, tipo assim, olha, eu não estou aguentando, então não tem problema nenhum. Aí eu aqui caí em idolatria, prostituição, para ter um meu negócio, para ter prosperidade, para poder me dar bem. Complicado, né? Muitos não queriam sofrer por causa do evangelho, não queriam pagar o preço e abriram brecha para Jezabel persuadi-los. Olha só, terceiro ponto. A tolerância de Tiatira, portanto, agredia mandamentos claríssimos de Deus. Deus amava a igreja de Tiatira, mas não poderia ser indiferente ou ser conivente com seu pecado e vícios. E por essa razão, deu-lhe um tempo para que se arrependesse. Olha só, Deus não tolera o pecado. Quando pecamos, quando caímos, e aqueles irmãos, o que eles estavam fazendo, estava ferindo o coração de Deus, a santidade de Deus, da igreja, isso Deus não tolera. Mas Deus é longânimo. Deus é um Deus amoroso, justo, e ele dá um tempo, e aqui ele dá um tempo para esses irmãos se arrependerem. Ele diz assim, olha só, 21, né? Versículo 21 de Apocalipse, né? Dei-lhe tempo para que se arrependesse, né? Ela, todavia, não quer aprender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, ou seja, dei-lhe tempo de arrependimento, caso não se arrependam. E nós vemos na palavra de Deus toda a história aí da redenção, ver o povo de Israel, o quanto Deus foi paciente, e tantos irmãos e irmãs nossos da fé na palavra de Deus, que Deus demonstrou muita paciência. Mas essa paciência tem um limite, tem um tempo. Quando Jesus voltar, aí é o tempo do juízo, acabou o tempo de se arrepender. O tempo de se arrepender é agora. Nós não sabemos o dia de amanhã, se vamos, né, morrer, ou se Jesus vai voltar. Então não podemos postergar o arrependimento, não podemos postergar o abandono de pecados, de uma vida promíscua ou de uma vida distante de Deus, da casa de Deus. Hoje, o tempo é agora, é hoje. Esse momento é tempo de arrependimento. Muitos estão descobrindo isso lá no leito da UTI, entubados ou sofrendo com essa pandemia. Muitos aprendem isso pela dor, e é muito triste.
Então, olha só, aqui o quarto ponto. De alguma maneira, Deus sempre quer nos comunicar a sua verdade. Ele quer nos instruir. Ele quer nos disciplinar com amor, como um pai faz com os filhos, para nos despertar da sonolência do pecado. Porém, o prazo para ouvir e se arrepender tem um limite. Amados, vocês acham que Deus fica feliz das pessoas irem para o inferno? Fica feliz das pessoas darem as costas para Ele? Fica feliz das pessoas zombarem, não acreditarem nele, deturparem sua palavra, viverem uma vida promíscua de idolatria, prostituição, uma vida longe de Deus? Você acha que Deus fica feliz de pessoas e que tenha misericórdia que não seja nós estarem dentro das igrejas, estarem longe de Deus, ou estarem vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus? O quarto aí, penúltimo ponto. Cristo, ele quer a purificação da igreja. Se não atentarmos às suas advertências, Cristo nos tratará como for necessário, a fim de que sua igreja seja purificada. Esse é o objetivo. Ele dá tempo de arrepender, tem a disciplina, tem a sua palavra. Deus nos comunica, nos exorta, nos ama, nos disciplina, para que a gente se arrependa e para que a sua igreja seja purificada e continue na prática das boas obras, crescendo, testemunhando o seu amor. A igreja não pode ter a sua moral comprometida. É como se a quarta igreja falasse tanto de amor e não amasse, falar tanto de perdão e não perdoar, falar tanto que devemos ajudar o próximo e não abrirmos, estendermos a mão. Falarmos tanto de doutrina, ó, somos presbiterianos, né, conservadores, somos, né, calvinistas. E na prática, olha só, enquanto Cristo mantém seus olhos atentos a cada um de nós, ele também mantém os olhos sobre a igreja de modo geral e trabalha para vê-la cada dia mais bela e mais pura. Vamos ver lá o que diz esse versículo em Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Olha só. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que nós devemos buscar, a santidade. É isso que a quarta igreja tem que buscar, uma igreja cada vez mais sem defeitos. Claro que eu já te falei, 100% não vamos conseguir porque somos pecadores, mas uma igreja adoradora, uma igreja que busca, que aprende com seus erros, que disciplina, que ajuda, que se fortalece uns aos outros, que abençoa com seus dons e talentos, que faz a diferença na sociedade, nessa cidade. Olha aqui o terceiro ponto. Com Tiatira, sua palavra determina que Jezabel ficará prostrada. Ela e seus filhos, isto é, seus seguidores, sofreriam consequências. Deus é o ser mais longânimo do universo, mas sua paciência é limitada pela sua justiça. Quando esse limite termina, é porque chegou o tempo do juízo. Então Deus é um ser muito longânimo, muito bondoso, muito amoroso. Mas a sua paciência tem um certo tempo. E aí, quando acaba esse tempo, é o tempo do juízo de Deus. Pecados mais graves recebem disciplina mais severa, enquanto pecados mais amenos recebem disciplina atenuada. E Cristo deu à igreja autoridade para que ela exerça a disciplina. Então, Jesus mostrou isso para a igreja de Tiatira, né, que Jezabel e seus seguidores teriam consequências gravíssimas, porque seus pecados eram gravíssimos. E trazendo para nós hoje, Cristo deu autoridade à igreja para disciplinar. Pecados mais graves recebem disciplinas mais graves, pecados mais amenos, disciplina mais atenuada. E é isso que o conselho tem que fazer, né? Quando tem pecado, quando tem
pessoas, né, que precisam ser disciplinadas, conforme esse pecado mais grave ou mais simples. Claro, né, fala pecadinho, pecadão não existe, tudo é pecado, tudo fere a honra de Deus, tudo machuca e atrapalha a comunhão da igreja, mas precisamos ver, tratar. Para isso tem um manual presbiteriano, para isso tem a palavra de Deus, como tratar, de que maneira, né? É uma disciplina, um afastamento da comunhão, é uma disciplina verbal, escrita, é uma exclusão da igreja. Nós só tem várias, né? Mas o que nós precisamos nós temos que, aí sim, nós temos que ser tolerantes com aquela pessoa que errou, mas intolerantes com o pecado dela. Então, ou seja, tolerante no sentido assim, não virar as costas para essa pessoa, ajudá-la a se arrepender, o conselho acompanhar, os irmãos acompanharem, para que essa pessoa volte à comunhão, né? Muitos irmãos que são disciplinados falam: ah, a pessoa virou a cara para mim, me julgou, me trataram mal, por isso que eu não estou indo mais para a igreja. Então, ou seja, aquela pessoa precisa receber amor, carinho, acompanhamento. Não é passar a mão no pecado, não é, ah, tá bom, falar que tá certo o que a pessoa fez. Em hipótese alguma. Senão cairemos no mesmo erro de Tiatira. É sim ajudarmos essa pessoa a se arrepender, não cair mais nesse erro, para que a igreja seja apresentada sem rúcula, sem mágoa, sem defeito, para que possamos adorarmos cada vez melhor nosso Deus e servirmos a Ele cada vez melhor. E o último ponto é o encorajamento aos fiéis. Olha só, a igreja de Tiatira ainda perseverava, ainda preservava um grupo de fiéis que preservaram, a doutrina correta e não seguiram a tal profetisa Jezabel. Então, ou seja, tinha ainda um grupo de irmãos fiéis, firmes. Tinha ainda um grupo que não estava seguindo Jezabel. E Jesus concede uma promessa àqueles que se mantiverem fiéis. E essa promessa é para mim e para você hoje também. A promessa é altamente gloriosa, pois Cristo promete compartilhar o seu reinado. Nós reinaremos com Ele, aqueles que forem firmes até o fim. Nós estaremos com Ele, reinando. E olha só a segunda promessa que Ele faz aos fiéis: receberão a estrela da manhã, que é o próprio Senhor Jesus. Olha só. Tem promessa melhor? Vida eterna, reinando com Jesus, recebendo Jesus, que é a estrela da manhã. Aqueles fiéis de Tiatira, ainda que sofressem desprezo, perseguição, por não se renderem às conveniências luxuriosas e imundas daquela sociedade, daquele comércio, eles ainda brilhariam juntamente com Cristo. E isso é mais importante. Não é o que nós vamos passar nessa terra, nessa nossa breve vida. É o que nós vamos colher para a eternidade. Riquezas, luxúria, uma vida boa, viagens, tudo de bom nessa vida, de nada vale a pena uma eternidade no inferno. Conclusão e aplicação dessa lição abençoadora que foi para mim, espero que tenha sido para você. A igreja de Tiatira tinha virtudes e defeitos, razão tanto para receber encorajamento de Jesus, como para ser ameaçada de disciplina caso não se arrependesse. Hoje, eu e você, nós precisamos prestar atenção para averiguar se o Senhor Jesus tem visto essas mesmas virtudes em nós. E se porventura não temos aberto as portas da igreja para influências idólatras e promíscuas da nossa sociedade. Analise sua vida e observe se você não tem negociado princípios bíblicos a fim de agradar pessoas. Cuidado para não cometer os mesmos erros. A fidelidade a Deus exigirá da igreja intolerância contra o erro, atenção contra a invasão da idolatria e obediência a Deus. Amém? Com a igreja de Tiatira, a gente aprende uma igreja atuante. A gente aprende amor, fé, perseverança, serviço. Que benção aquela igreja estava sendo naquele tempo, naquela sociedade. Mas alguns irmãos
estavam caindo, deixando entrar pelas portas da igreja a idolatria e a prostituição. Estavam sendo tolerantes. E isso nós não podemos ser. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Cada uma dessa carta, é muito interessante essas lições, essa revista e as cartas, né, das igrejas de Apocalipse, porque em cada uma da igreja a gente vê, né, pontos positivos, negativos, e a gente tem que aprender com elas, com os erros e com os acertos, tanto nossos, quanto dos nossos irmãos, quanto da nossa igreja, quanto dessas igrejas de Apocalipse. Vamos aprendendo para sermos cada vez mais servos fiéis ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo, a sua semana, te guarde, te protege e que você continue firme nos caminhos do Senhor. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.